Bom, gente, vamos resolver mais uma questão do Enem de 2020. O enunciado ele diz o seguinte: um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega quatro resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos fixos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts com uma resistência interna de 10 quiloohms. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente e qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Bom, pessoal, nessa questão aqui de eletricidade, ele tem um circuito que opera inicialmente a uma tensão fixa de quanto? De 12 volts. Só que ele precisa ligar a esse circuito um aparelho de resistência de 10 quiloohms que funciona a uma tensão, a uma DDP menor. De quanto? 9 volts. E então, para resolver esse problema, ele liga a esse circuito quatro aparelhos com resistências iguais a 100 ohms para que ele consiga ter o divisor de tensão. Então, a questão pede que você consiga aqui calcular ou determinar duas coisas. A primeira delas é entre quais pontos A, B, C, D e E você deve ligar esse aparelho de 10 quilômetros para que ele funcione corretamente. E a segunda coisa é o valor da corrente elétrica estabelecida nesse aparelho. Precisamos aqui de início entender que esses quatro aparelhos ligados a essa fonte de 12 volts, eles estão conectados em série. Professor, por quê? Olha só, quando você liga aqui a bateria, a corrente, ela vai fluir do polo negativo para o polo positivo. E então você percebe que a corrente I, que passa pelo primeiro resistor de 100 ohms, é a mesma corrente I que passa pelo resistor, ou pelo segundo resistor de 100 ohms, que é a mesma corrente que passa pelo terceiro resistor, e é a mesma corrente que passa pelo quarto resistor. Assim como você tem a mesma corrente passando pelos quatro resistores, isso configura uma associação em série. Pergunto, eu posso trocar esses quatro resistores conectados em série por um de quanto? Bom, professor, a resistência equivalente, quando você trabalha com um circuito com associação em série, pode ser calculada pela soma das resistências individuais. Logo, eu posso trocar esses quatro resistores de 100 ohms por um único resistor de quanto? De 400 ohms. Então, o meu circuito, o nosso circuito, ele fica agora com uma fonte de 12 volts e um único aparelho com uma única resistência com valor de 400 ohms. E podemos utilizar a primeira lei de Ohm para calcular a corrente elétrica que atravessa o circuito. Bom, a primeira lei diz que a resistência R é igual ao quociente da DDP, U, e da corrente elétrica, I. Você pode aqui conhecer através de U é igual a R vezes I. Substituindo os valores, você tem que a DDP, ela vale 12, então você tem que 12 é igual à resistência do circuito, 400, e a corrente que atravessa é o que nós queremos calcular. Temos então que I é igual a 12 por 400. Então, nós concluímos aqui, ou nós podemos concluir que o valor da corrente elétrica é igual a 0,03 ampere. Então, pessoal, essa corrente I é a corrente do circuito. Então, no circuito equivalente, passa ou circula uma corrente igual a 0,03 ampere, que é a mesma corrente que passa pelo circuito composto pelo conjunto de resistores. Assim, a corrente I aqui, ela também vale 0,03 ampere. Professor, por quê? Olha só, gente, vamos lembrar. Quando eu troco esse conjunto de resistores pelo circuito equivalente, eu mantenho algumas características constantes. A primeira delas é o quê? É a tensão. A tensão no conjunto, 12 volts. A tensão do equivalente, também 12 volts.
E a segunda característica que nós mantemos constante é a corrente. Corrente do equivalente 0,03 ampere, que é a mesma corrente que sai da nossa fonte de tensão, que é uma corrente também de 0,03 ampere. Podemos agora calcular a DDP em cada um dos resistores. E para isso, vamos aqui focar nesse resistor circulado de 100 ohms. Para esse resistor conectado entre os pontos A e B, nós vamos aplicar a primeira lei de Ohm, que diz que U é igual a R vezes Z. Bom, sabemos que essa DDP é a DDP entre os pontos A e B. Então, o AB é o que nós queremos calcular. Substituindo os valores, nós temos que o AB é igual à resistência, que vale 100, vezes o valor da corrente que atravessa esse aparelho, que é uma corrente de 0,03. Então, concluímos que essa diferença de potencial, ela vale 3 volts. Então, podemos aqui dizer que entre os pontos A e B, nós temos uma diferença de potencial de 3 volts. Só que quando nós olhamos para o resistor ao lado, que é de 100 ohms e também é percorrido por uma corrente de 0,03 ampere, concluímos que a DDP também, entre esses dois pontos, vale 3 volts. E da mesma forma para o resistor seguinte, entre os pontos C e D, 3 volts. E da mesma forma para o resistor seguinte, entre os pontos D e E, 3 volts. Ora, era uma coisa fácil de se concluir, uma vez que, como esses 4 aparelhos estão em série, quando nós somamos a DDP individual de cada um deles, precisa dar igual ao valor da DDP da fonte, como sendo 12 volts. Podemos então agora calcular o valor da corrente I que atravessa o aparelho de 10 kΩ quando ligado a uma tensão de 9 volts. Professor, como eu posso fazer isso? Bom, nós temos aqui um circuito simples, uma tensão de 9 volts, que está alimentando um resistor de 10 kΩ. Podemos então utilizar a primeira lei de Ohm. Logo, U é igual a R vezes I. Tensão 9, resistência 10 kg, então é 10.000 ohms vezes a corrente I. Isolando o valor de I, temos que I será igual a 9 sobre 10.000, ou a nossa corrente I igual a 0,0009 ampere, ou simplesmente o valor de I vale 0,9 miliampere. Então, quando nós voltamos às opções, nós temos o seguinte: como corrente que atravessa o circuito, como valor correto, nós temos o item D e o item A, indicando 0,9 miliampere. Porém, a outra pergunta feita na questão é entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser conectado. Então, quando analisamos o item D, que é uma das possibilidades para o item correto, nós vemos que o aparelho aqui ele deve ser conectado entre os pontos B e E. Vamos voltar para a figura e perceber o que é que ocorre. Gente, se nós ligarmos esse aparelho aqui de 10 kΩ entre os pontos B e E, nós temos a voltagem suficiente, olha só, ponto B e ponto E. Entre esses pontos, nós temos a voltagem suficiente para que esse aparelho de 10 kΩ funcione com os 9 volts? Sim, né? Entre os pontos B e E, nós temos exatamente 9 volts para a DDP. E então, como o item correto aqui, nós marcamos o item D.